Estas são as histórias de emergência que os médicos nunca contam. Acidente de paraquedas na Interestadual 80. Quando ouço acidente de paraquedas, na maioria das vezes eu não vejo a vítima. Elas morrem no local. Ah, gente, foi uma visão terrível. É muito grave? O objeto que estava espetado no corpo dos dois era uma barra, um mourão. Tinha umas saliências, uns dentes. Tire isso de mim! Eu logo vi que a mulher estava vestida de noiva. Um dos dedos dela estava preso num pote. Era um pote grosso de vidro. Há uma grande chance de quebrar no seu osso. Eu não demorei para perceber que aquilo não ia funcionar. Vou chamar um cirurgião para retirarmos isso na sala de cirurgia. Vou me casar daqui 2 horas. Eu pensei, o casamento dela já era. Patrick, eu sou o Dr. Jasper. Consegue falar? Oh, Patty! O Patrick tomou alguma droga hoje? Não, senhor. Os socorristas chegaram com outra paciente. Os 2 pacientes pioraram rapidamente. Era uma coincidência ou havia alguma conexão? Estas são as histórias não contadas do Pronto Socorro. Histórias de emergência. O médico de emergência C. Alan Scott gosta de estar preparado. Na maioria das vezes, no pronto-socorro, eu não tenho muito tempo livre. Ei, devagar com isso. É um treinamento para desastres, não é um velório. Mas quando eu tenho, eu gosto de usá-lo para preparar a equipe para situações mais complicadas. Isso é chato. Eu posso te ouvir, Ross. Socorristas atenderam um acidente de paraquedas na Interestadual 80. Relataram 2 pacientes. Vamos encaminhá-los para vocês. Entendi. Aleluia, agora sim é algo real. Eu vou preparar o setor de trauma. Certo, vamos cuidar disso, pessoal. Ross, fica perto de mim. Quando ouço acidentes de paraquedas, na maioria das vezes eu não vejo a vítima. Elas morrem no local. Ah, gente, mas nesse caso, os socorristas chegaram com uma só maca estreita, com 2 pessoas deitadas perto uma da outra, como paraquedistas que saltam juntos. Caíram de costas numa Sei. cerca. Tá bom. Arrancamos do chão, os sinais vitais deles estão estáveis. Foi uma visão terrível, porque o mourão atravessava o corpo dos 2 pacientes. Eu nunca tinha visto 2 pessoas espetadas no mesmo mourão. Nunca na minha carreira. Eles são um casal? Não, Ginny é o instrutor, Sharon é a aluna, foi o primeiro salto dela. Eu volto Sei. para buscar a maca. Tá Boa bom. sorte. Não havia possibilidade de privacidade para os 2, mas nos esforçamos para fazer tudo o que era preciso. Geralmente já não há muito espaço na sala quando temos um trauma grave, e aquela situação era duplamente complicada, então foi um caso muito difícil. Sinto muito, Sharon. Eu nunca vou fazer isso de novo. Me digam, por favor, o que aconteceu? O paraquedas nos arrastou por uma eternidade. Batemos na cerca. E tá doendo muito. Minha perna tá me matando. Os 2 sentiam muita dor, como você pode imaginar. Bart, eu quero que você providencie acessos bem largos e acrescente 6 unidades de XLC, certo? Ginny precisa de 10 miligramas de morfina e Sharon precisa de 8 miligramas de morfina. Agora, tá? Foi extremamente difícil tirar as roupas dele. Cuidado, pessoal, eu não quero que o mourão se mexa nem um pouco, tá bom? Todas as vezes que movíamos os pacientes, movíamos o mourão. E isso causava uma dor extrema. Um dos princípios da traumatologia é fazer um exame preliminar, uma avaliação muito rápida, dos pés à cabeça. Claramente, a coisa que mais ameaçava a vida deles era aquele mourão. Aguentem firme, vocês estão indo muito bem. O mourão entrou no corpo do instrutor pela lombar e depois perfurou a lombar da aluna e saiu pelo abdômen dela. Quem é o traumatologista de plantão? O Dr. Khalid. Chame ele agora. Sozinho eu não vou conseguir remover essa coisa, ainda mais nessa sala de PS. É muito grave? O objeto que estava espetado no corpo dos 2 era um mourão, com saliências em toda a extensão. Pareciam pequenos dentes. E quando o mourão transpassou o corpo dos 2, foi quase como uma braçadeira de nylon. Você passa a ponta pela abertura e puxa para ajustá-la. Cada dente aperta mais e você não consegue mais tirá-la. Por favor, tire essa coisa de mim. Estava cravado com muita firmeza. Era como um espeto. De fato, nem dava para pôr o dedo entre os 2 corpos no ponto em que o mourão os transpassava. É o que estamos tentando fazer. Só estamos tentando descobrir o modo mais seguro de tirá-la, tá bom? Eu não tinha como retirar aquilo. O mourão podia estar tamponando algum
vaso sanguíneo, uma estrutura lacerada. E se a fosse puxada com muita força e retirado, seria como tirar seu dedo do gargalo de uma garrafa. O líquido sairia rapidamente pelo buraco e esvaziaria imediatamente a garrafa. Avisamos o traumatologista. Ele ainda está em cirurgia. O cirurgião estava ocupado com outro caso, que podia demorar algum tempo. Quando ele espera terminar? Não sabe, disse que é um caso complicado. Nós tínhamos 2 pessoas gravemente feridas e naquele momento eu estava sozinho no pronto-socorro. Pense em ganhar peso se você quiser manter a posse da bola até a cesta. Com a sua altura, você deveria praticar essas jogadas. Esporte e medicina andam de mãos dadas no pronto-socorro do Dr. Travis Jasper. Eu adoro esportes. Eu sou treinador de basquete nas horas vagas, então sempre que alguém chega machucado devido a um jogo, eu gosto de dar alguns conselhos pra rapaziada, gratuitamente. Eu não sabia que gostava de basquete, Dr. Jasper. Eu sonhava em jogar na NBA quando era criança. Eu sonhava em um dia ser uma detetive. Ajuda aqui, por favor! Então, de repente, vimos 2 rapazes entrando na sala. Podem nos ajudar? No PS, sabemos que as pessoas saem pra curtir no sábado à noite. Onde vocês estavam? Numa balada. E beberam muito? Eu bebi umas 6 cervejas, mas ele bebeu menos, só umas 2. Você tem que me falar a verdade. Eu tô falando, eu juro. Algumas cervejas ele tava daquele jeito. Alguma coisa tava errada, não fazia sentido nenhum. Como ele se chama? É Patrick. Patrick, eu sou o Dr. Jasper. Consegue falar? Ele tava muito grog, não parecia capaz de se concentrar e me dizer qualquer coisa que fizesse sentido. Como se chama? Andy, eu sou primo dele. Patrick tomou alguma droga hoje? Não, senhor. Ele acabou de ser aprovado na academia de polícia, ele nunca mexeria com isso. O primo olhou pra mim e disse muito seriamente que não tinham usado droga nenhuma. A pressão sistólica é 13 e respiração 8. Podia ser uma hemorragia intracraniana, podia ser uma anormalidade ou um desequilíbrio de eletrólitos. Podia ser até qualquer reação adversa a medicamentos comuns. O Patrick tem algum problema de saúde ou toma algum remédio? Não que eu saiba. 1 miligrama de naloxona e depois 1 litro de soro normal. Quero um eletro, contagem sanguínea, painel metabólico, urina, etanol, gasometria arterial e é isso. O primo mais novo estava ficando mais aturdido e minutos depois pareceu piorar. O eletro está pronto. Sinusal normal. Parece normal. Respiração 6, os sinais estão caindo. Meu paciente estava respirando de modo muito curto e lento. 2 cânulas, por favor. Cânulas nasofaríngeas parecem canudos grandes e geralmente são um ótimo recurso. E se eu colocar uma, é porque estou preocupado com você. Se eu colocar 2, eu estou extremamente preocupado. Então coloquei 2 cânulas para proteger as vias aéreas dele. E no começo a reação foi ótima. Uou! Eddie! E na hora eu achei que ele até ia sair da cama. Respirou profundamente, mas aquilo durou muito pouco. Isso não basta, não basta. Preciso entubá-lo. Quero a bandeja de intubação. A primavera está no ar quando o Dr. Matt Valent chega ao PS. Não te disse? Ei, por que toda essa agitação? A Sharon ficou noiva. Parabéns. Obrigada, Dr. Valente. Você já tá casado há alguns anos? Algum conselho para uma futura esposa? Claro, não se empolga, viu? É brincadeira. Minha mulher é incrível. Eu acho que a chave de um bom casamento é a compreensão e conseguirmos enfrentar os problemas juntos. Sério? Quais são as chances? Eu vi uma mulher vestida de noiva. Gemma, pare de me atormentar. Já estamos no hospital. Mas nós só estamos aqui porque você não ouve nada do que eu digo. Deixa que eu falo. Ela parecia ansiosa, nervosa. Eu vi que um dedo dela estava preso num pote. Ela quis fazer a própria maquiagem de casamento. Eu disse para contratar alguém. Eu vou ver o que eu posso fazer.
Eu vi que o dedo dela estava inchado. Eu não sabia como tirá-lo de lá. Estava na cara que ela estava se arrumando para se casar. Eu queria usar o que tem no pote e meu dedo ficou preso. O que foi? Eu não falei nada. Ela não colocou a pontinha do dedo. Ela dobrou o dedo. Estou tentando tirá-lo já faz 1 hora. Eu tentei com creme, óleo, manteiga, tentei de tudo. Não quero perder meu O casamento. problema era que quanto mais ela torcia o dedo para tentar tirá-lo, mais inchado ficava. E depois começou a doer. Me tragam uns sacos de gelo. Aplicar gelo reduziria um pouco o inchaço do dedo. Agora um lubrificante. Minha primeira tentativa foi retirar manualmente. Obrigado. Então eu peguei um pouco do lubrificante que temos no pronto-socorro, apliquei e tentei torcer e puxar o dedo. Certo. Ai! Tente relaxar. Mas dava pra ver que estava preso e que não sairia tão facilmente. Está muito apertado. Sinto muito, Patrícia. Minha próxima tentativa foi com os instrumentos que temos no pronto-socorro. Para tirar anéis. Vamos tentar com o cortador. Temos um cortador de anéis manual e outro elétrico. Agora relaxa a mão. Não se mexa. O cortador manual de anéis é como um quebra-nozes. Ele tem uma serra circular e um pedaço de metal espesso do outro lado, que é para você colocar entre o dedo e o anel e começar a cortá-lo manualmente. Mas isso nem sequer amassou. Vamos tentar o elétrico. Então eu usei o cortador elétrico. Não se mexa. Mas infelizmente nenhum dos dois cortou o pote. Era um pote de vidro grosso. Vou me casar daqui 2 horas. E aí eu pensei, o casamento dela é à noite. Praticamente já era. Ai! A menos que encontrássemos uma solução rápida. Uma jovem noiva vai se casar daqui a 2 horas. Mas antes, o Dr. Matt precisa encontrar um meio de salvar o dedo da noiva. Não tem mais nada que possa usar. E que tal uma serra de gesso? Pode buscar, por favor? Uma coisa que talvez pudesse cortar aquele pote era uma serra de gesso. Eu pensei que, se a serra podia cortar uma peça de gesso, então talvez pudesse também cortar aquele pote de vidro. Ai! Oh! Assim você só vai piorar. Vê se espera a serra. Aí eu peguei a serra de gesso. Fique com a mão parada agora. Tente relaxar. Eu liguei e começamos. Não demorou para eu perceber que aquilo também não funcionaria. A serra não é afiada o suficiente. Isso não pode estar acontecendo. Ela ficou aterrorizada, percebeu que começaram a se esgotar os meios que usamos normalmente. A cada etapa, enquanto passávamos de um fracasso para outro, eu via como ela temia estragar o dia mais importante da vida dela. A certa altura, eu disse para ela, eu tenho que chamar um cirurgião. Ei, você falou cirurgia de mão? Foi aí que a mãe dela entrou, e ela estava furiosa. Você nunca me ouve. Eu falei pra você contratar um maquiador. Que história é essa de cirurgia? Chega vocês duas. Já entendi. Peraí, eu nem falei nada. Então eram 3 mulheres discutindo, gritando umas com as outras. Você sempre me envolve quando eu não fiz nada. Você não parou de me criticar desde que nós chegamos aqui. E saiu do controle, foi um caos. Ei, senhoras, precisam ficar calmas para resolvermos isso. O que você acha de ligar pro call e dizer que vai chegar uns minutos atrasada? De jeito nenhum, Gemma. Me dá um celular. Ela não queria que o seu futuro marido soubesse o que estava acontecendo e ainda achava que chegaria a tempo ao casamento. E eu já tinha esgotado todos os meios imagináveis de tirar o dedo dela daquele pote. Então, em seguida, eu discuti com ela as opções que provavelmente tínhamos. Como eu disse antes, tenho que falar com o cirurgião para remover isso na sala de cirurgia. Como assim? Sala de cirurgia? Eu suponho que se refere ao pote, não ao dedo dela. Isso. Isso não pode estar acontecendo. Se tivesse chamado um maquiador, não seria assim. Não tem mais nada que você possa usar. Eu posso ver se a manutenção tem outras ferramentas para tentar. É lógico. Chame a manutenção. Por favor. Cheryl, ligue pro Todd. Veja se ele pode descer aqui. A manutenção tem acesso a serras muito mais potentes. Era sobre isso que eu tava te falando. Então o Todd chegou e deu uma olhada no dedo dela.
O dedo ficou preso mesmo. É, eu percebi isso. E então Todd disse: Uma furadeira com broca de diamante pode resolver isso. Ótimo, vamos tentar. Bom, não dá pra ser agora. Infelizmente, o hospital não tinha nenhuma broca com ponta de diamante. Podemos comprar uma? Tem uma loja de ferragens aqui perto. Vamos depressa com isso. Ela finalmente se acalmou e me perguntou. Qual é a situação aqui? Qual é o pior cenário? Foi aí que eu confessei a ela que a minha principal preocupação é que o sangue parasse de circular no dedo. Infelizmente, como o dedo dela estava dobrado lá dentro, eu não tinha nenhum meio de avaliar como estava o fluxo sanguíneo que ia para o dedo. O que isso significa? Que precisamos tirar esse pote nas próximas 6 horas. Depois de 6 horas, sem fluxo sanguíneo, seu dedo pode sofrer um dano permanente. Eu finalmente disse claramente que ela podia perder o dedo por causa daquilo. O quê? Ela... Você também? Mãe! A mãe dela desmaiou, simplesmente caiu no chão. Não temos tempo pra isso! Uou! Perry! O Dr. Travis Jasper não tem ideia do que está causando o estresse respiratório de seu paciente. Quero uma bandeja de intubação, 100 miligramas de succinilcolina. Peço um ventilador pulmonar. Nós o intubamos e colocamos num ventilador mecânico. O que está acontecendo? Seu primo não está respirando muito bem. Ele tem alguma alergia a comida, picadas de insetos, medicamentos? Não que eu saiba. Peço uma tomografia. Naquela hora, parecia que podia ser um sangramento no cérebro. Mas então, a tomografia ficou pronta. Não vejo nenhuma anormalidade. Dr. Jasper, chegaram os resultados. Eu fiquei surpreso, porque ele quase não tinha álcool no organismo. Então o primo dele realmente dizia a verdade. Sério. Estão todos normais. Incluindo o teste de drogas. Bom, você disse que sempre quis ser uma detetive. Mas aqui você é o médico. O que estava acontecendo com aquele garoto que o fazia piorar progressivamente daquele jeito? Andy, todos os exames deram negativo. Preciso que pense. Surgiu alguma coisa nova na rotina do Patrick. E a única coisa de que o primo se lembrou foi... Olha, ele tá tomando um suplemento pra musculação, mas é da loja de produtos naturais. Sabe que tipo? Não. Você pode buscá-lo? Posso sim. Chamamos um táxi pra ele e... Logo em seguida, outra paciente acabou entrando pela sala. Qual é o caso? Mulher, 20 anos, grogue, desorientada, sem fala, respiração curta. Os mesmos sintomas, exceto que ela estava pior do que o garoto quando ele chegou. O que estaria acontecendo ali? Pacientes paraquedistas do Dr. C. Alan Scott foram perfurados pelo mesmo mourão. Certo, deixa eu dar uma olhada. Os ferimentos exigem um cirurgião traumatologista, mas o único do hospital está ocupado com outro caso. Ele disse que é um caso complicado. Nada na minha formação ou nos treinamentos contra desastre me preparou para cuidar de 2 pacientes ao mesmo tempo numa só maca com o tipo de ferimentos que haviam sofrido. O traumatologista estava ocupado e eu tinha que ver o que eu poderia fazer. Vamos fazer um ultrassom para ver o que temos aqui, pessoal. E o instrutor? Bom, eu vi que o mourão tinha entrado muito perto da sua medula. Provavelmente tinha rompido várias estruturas vitais internas. Vocês viram todo aquele líquido? É compatível com uma grande hemorragia interna. Ele está perdendo muito sangue. E quando eu palpei o abdômen, estava rígido. Eu sabia que ele perdia muito sangue. Barbie, você tem que abrir bem as luas intravenosas. Falem com o banco de sangue. Se não tiverem o tipo dele, eu quero O negativo. Entre os 2, ele era o paciente mais gravemente ferido. Ross, olha aqui. Essa ponta indica que pode ter poupado as estruturas vitais. A aluna tinha ferimentos mais superficiais, mas assim mesmo corria grande risco de ferimentos internos devido àquela barra que atravessava seu corpo. As radiografias chegaram. Com certeza é uma fratura. Tá bom. Quando eu olhei a radiografia da perna da aluna, estava claramente fraturada e podia haver um sangramento importante naquele ponto também. Tirem isso de mim, por favor. Pode fazer algo por ela? Eu tô com pena dela, eu não posso mais ouvir isso. Tudo bem, já estamos fazendo. Precisam aguentar mais um pouco, tá bom? Tínhamos que fazer tudo o que pudéssemos para que os 2 sobrevivessem. Os sinais vitais de Sharon estão estáveis. A pressão de Ginny baixou um pouco, 9/6. Frequência cardíaca 104. Os 2 pacientes estavam tão estáveis quanto era possível naquele instante.
Apenas por certo tempo, eu poderia continuar tomando medidas para mantê-los vivos até que o traumatologista pudesse fazer o que era necessário, uma cirurgia. Olha, eu tenho que saber quando ele estiver disponível, tá bom? A Lindsay foi ver. Doutor? Ah, Colette, ele tá livre? Não, bem que eu queria. Os familiares estão aqui. Certo. Eu já volto, tá bom? Eu sei que se eu tivesse um ente querido no pronto-socorro, eu adoraria receber notícias dele. Como está meu marido? Nossa filha tá bem? Vamos sentar um pouquinho. Eu consegui aliviar um pouco o sofrimento da família da aluna. Agora, seu marido. Eu tô muito preocupado porque o Mourão tá numa área crítica do corpo dele. Como assim? Eu quero dizer que os ferimentos são potencialmente fatais. Pode parecer cruel dizer isso a um parente, mas concluí que dourar a pílula não traz nenhum benefício. Estamos fazendo tudo o que podemos por ele. Porque se o paciente não resistir aos ferimentos, a família não estará preparada. Por favor, eu preciso vê-lo. Tá, mas tem que ser rápido, tá bom? Certo. Achei que era importante ela falar com ele. Ele poderia não sobreviver. Se houvesse alguma coisa que ela gostaria de dizer a ele, melhor que dissesse logo. Quando eu voltei ao setor de trauma, eu logo vi que o instrutor estava bem pior. Eu já ia chamá-lo. A pressão baixou para 7/5, saturação 130. A saturação de oxigênio estava caindo. A pressão dele também. E eu soube imediatamente que tínhamos que fazer outras intervenções, ou ele morreria. Ele está morrendo? Não, mas está respirando com muita dificuldade. Eu tenho que intervir agora. Preciso esperar lá fora, tá bom? Eu notei que o instrutor não conseguiria continuar respirando sozinho. Use o ambu. Temos que entubar. Não tem jeito. Eu tive que entubar o instrutor, embora os dois estivessem presos. Como o senhor quer fazer isso? Ah, isso não vai ser nada fácil. Pela primeira vez na vida, eu teria que entubar uma pessoa deitada de lado com outra pessoa diretamente na sua frente. Drogas prontas? Estão. Isso iria ser extremamente difícil. Falta apenas 1 hora para o casamento, mas a noiva continua com o dedo preso num pote. Quase não há mais tempo para salvá-lo. Me traga um suco e uma toalha gelada. E se a broca não funcionar? Bom, aí teremos esgotado nossas opções não traumáticas. Não traumáticas? Como assim? Bom, teremos que quebrá-lo com o martelo. Nós não gostaríamos de fazer isso, mas se for necessário, várias coisas podiam dar errado se usássemos o martelo. Olha, vamos ter que usar bastante força para quebrar este pote de vidro. Há chances de quebrarmos algum osso e talvez lacerar sua pele. Espero não danificar nenhum nervo, vaso sanguíneo ou tendão. Talvez depois de quebrarmos aquele pote, ela poderia precisar de uma cirurgia extensa. O tempo não está a nosso favor agora. Seu dedo está há mais de 3 horas preso neste pote. Precisamos fazer alguma coisa. E tinha pouco tempo para ela chegar ao seu casamento. Mas eu também tinha pouco tempo porque precisava tirar aquele pote ou ela perderia o dedo. Ela estava arrasada, totalmente deprimida. Você não acha que isso é um sinal ou algo assim? Não acha? O que tá dizendo? Eu não sei. Talvez seja o universo tentando dizer alguma coisa. Talvez essa história sirva para evitar que o casamento aconteça. Bobagem! Não escuta a sua irmã. Ela nem sabe do que está falando. Vai dar tudo certo. Ela só tá falando isso porque continua solteira. Mãe! Finalmente, o funcionário da manutenção voltou com a broca de diamante. Quer algum remédio para relaxar antes de começarmos? Não. Não quero estar drogada no meu casamento. Preparamos. Começamos a cortar. Fagulhas começaram a voar. O Dr. Jasper recebeu uma segunda paciente com um misterioso distúrbio respiratório. Onde ela estava? No ponto de ônibus. O motorista ligou. O nome dela é Julie. 2 pacientes, 2 locais diferentes, mesma condição. Era uma coincidência ou havia uma conexão? Respiração 9. 1 litro de soro normal, mesmos testes e mesmos exames, menos a tomografia. Ela está piorando. Vamos entubar. 100 miligramas de succinilcolina. Então nós entubamos a paciente e a colocamos num ventilador também. O que você está procurando? Pistas.
Carimbo de clube. O mesmo carimbo. Vamos chamar a polícia. Quando ocorre de muitos pacientes apresentarem o mesmo quadro, geralmente alguém está envolvido. Deve ser brincadeira. Os socorristas chegaram com outra paciente. Esta é a Sarah, mulher de 20 anos. Vou adivinhar, grog, desorientada, não fala, respiração curta. Sala 3. Vamos precisar de outro ventilador. Como se chama? Justin. Justin, onde é que vocês estavam? No warehouse. E quanto vocês beberam? Ela tomou 2 e eu várias. Que drogas a Sarah tomou? Não usou droga nenhuma. Justin, a Sarah não é a única aqui com esses sintomas. Eu tenho 3 pessoas no mesmo estado. Eu só tô tentando descobrir como tratá-las. Mas uma coisa em comum entre todos os pacientes é que eles pareciam muito preocupados com as consequências legais do comportamento deles. Eu não sou policial, eu só tô tentando salvar sua namorada. Você quer que ela morra? Olha, eu não sei o que era. Um cara deu pra gente. Ele disse que se a gente tomasse, a gente ia sentir um barato. Eu acho que era êxtase. Vocês 2 tomaram? É. Agora tínhamos 3 pacientes com sintomas semelhantes, todos piorando progressivamente e rapidamente. Alguém em casa? Temos mais um. Andy era o primo do Patrick, que tinha ido buscar o frasco de suplementos. Ele era o nosso 4º paciente. 2 pacientes do Dr. Scott foram perfurados pelo mesmo mourão. Um deles está quase morrendo. Aplicou ampul. Vamos ter que entubá-lo. Eu nunca tinha entubado um paciente deitado de lado sem poder colocá-lo de costas, mas eu tinha que tentar. Para entubar alguém, temos que paralisar os músculos e lhe dar um sedativo para que fique inconsciente durante o procedimento. Obviamente, seus músculos param de reagir e a pessoa fica muito mole. Meu Deus, ele parou de se mexer! Sharon. Ele morreu! Sharon? Oh, meu Deus, ele morreu! Sharon. Eu geralmente não tenho que informar um paciente sobre o que eu estou fazendo com outro paciente. E eu não alertei a aluna que aquilo ia acontecer. E para ela, ele tinha morrido. Ele ainda tá perto de mim. É tão horrível. Eu não quero morrer. Sharon. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, eu vou morrer. Posso deitar de costas? Não, Sharon, ouça. Sharon, ouça. Ele não morreu, tá bom? Eu só tive que ajudá-la a respirar, tá bom? Eu preciso de toda a sua colaboração. Isso é fundamental. Então coopere comigo. Tá. Eu tive que dobrar o pescoço do instrutor para trás e alongar o máximo que eu podia. Foi duro, já que os meus movimentos eram muito limitados. Vamos lá? Tá com as drogas, Barbie? Certo. Vamos aplicar sutinilcolina na veia agora. Apesar da dificuldade do procedimento, eu tive sucesso em intubar o instrutor. A oxigenação do paciente melhorou com a intubação, mas sua pressão continuava muito baixa e isso indicava a quantidade de sangue que ele perdia internamente. Ele já está disponível? Continua operando. Ah, tá bom. Acho que a transfusão não está ajudando muito agora. Não, ele está perdendo muito sangue, mais do que conseguimos repor. Ele está perdendo essa batalha. Eu tentava repor o sangue o mais rápido que podia, mas o seu sangramento abdominal era mais rápido ainda. Tudo que podemos fazer é dar mais unidades de sangue. Precisamos de algumas plaquetas o mais rápido possível, tá bom? O instrutor não conseguiria suportar muito tempo. O paciente corria o sério risco de sangrar até a morte diante dos meus olhos. Eu não podia esperar pelo cirurgião. Eu sabia que eu mesmo teria que separar os 2 pacientes na sala de emergência. Faltando menos de 1 hora para o casamento, Dr. Matt recorre à sua última boa opção para tirar o dedo da noiva do pote. Deu certo? Negativo. Não funcionou. Vou ser sincero, nem sequer lascou. Este vidro é muito grosso mesmo. Não acredito que isso tá acontecendo no dia do meu casamento. Que pena que não deu certo, mas boa sorte com o seu casamento. Vou ter que chamar o cirurgião para ver o que ele acha. Ela percebeu que eu não só tinha esgotado minhas opções,
como esgotamos as opções com a manutenção. Isso é o Matt. É o dedo dela. O cirurgião de mão não tinha outra opção para oferecer. Tá bom. Ele poderia atendê-la na sala de cirurgia, mas disse que quebraria o pote com martelo. O que ele disse? Ele disse que pode atendê-la na sala de cirurgia, mas fará o mesmo que eu faria aqui, quebrar o pote com martelo. Se você for para o centro cirúrgico, terá de ser totalmente sedada e nunca vai chegar no seu casamento. Eu posso fazer isso aqui no PS usando só anestesia local no seu dedo, e assim você não vai ficar inconsciente. Ela estava apavorada. Eu preciso que você entenda que se eu quebrar o pote com martelo, posso causar um trauma importante no seu dedo. Foi aí que enfrentamos a realidade. Mesmo que eu conseguisse quebrar o pote, ela ainda podia ir para o centro cirúrgico e perder o casamento. Quebra logo, Pat. Falta meia hora pro casamento. Acham que o Carl vai me amar se eu tiver 9 dedos? Você tá sendo ridículo. Eu sinto muito por tudo se eu enlouqueci vocês durante o processo do casamento, mas foi muito estressante. E eu enlouqueci um pouco. Tudo bem, eu tô acostumada. Tudo bem, doutor. Pode martelar. Ela sabia que não tinha opção. E eu daria uma anestesia local para ela não sentir nada, mas precisávamos pôr algo entre o vidro e a pele dela. Pegue uns abaixadores de língua. Eram espessos demais. Não vai dar certo. Quer tentar isso? Seria ótimo. Tem uma tesoura? Então nós cortamos um crachá do hospital em pedaços pequenos e conseguimos inserir esses pequenos pedaços de plástico entre o pote e a pele dela. Quando entraram, eu senti que estávamos prontos. Todos estavam na expectativa do que iria acontecer. Foi muito estressante. As enfermeiras estavam esperando, olhando prontas. Eu sei que isso não vai ser fácil, Patrícia. Mas tente relaxar e não mexer a mão. Eu peguei o martelo. E quando ia bater, se prepara. Vou contar até 3. 1, e o martelo já estava levantado. 2, e ela gritou. Para, espera! Eu acho que vamos ter que tirar aquilo dali mesmo. O Dr. Alan Scott precisa separar rapidamente 2 pacientes que estão presos no mesmo mourão. Eu tinha 2 opções. Podia tirar o mourão do lado dele, o que não era uma boa opção, ou podia tirar a barra do lado dela. E esse seria o meu procedimento. Tudo bem, pessoal, vamos em frente. A medida mais segura era pegar o ultrassom, dar uma olhada e ver se havia alguma estrutura vital naquela área que eu precisava evitar. Sharon, vamos fazer só um ultrassom. Com o ultrassom, eu vi que o fígado estava próximo do mourão, mas não parecia ter sido atingido. O mourão não pegou o fígado. Parece bem superficial. Vamos conseguir tirá-lo. E eu não vi estruturas vitais ou venosas naquela área. Vamos em frente, pessoal. Então eu senti que podia fazer a incisão. Mesmo assim, estava apreensivo. Barbie, lidocaína. E sempre havia a possibilidade de eu atingir uma artéria sem querer e causar uma hemorragia importante no paciente. Tá, Sharon, eu vou tentar fazer com que doa o mínimo possível. Vou aplicar um anestésico e vai ficar um pouco dormente. Eu só quero isso fora de mim. Posso esse pesadelo acabar. Eu fiz a incisão evitando qualquer vaso sanguíneo visível. Todos na sala aguardavam com apreensão para ver se eu conseguiria ter sucesso em libertar a aluna da barra. Andy? O mais novo paciente do Dr. Jasper antes parecia só embriagado. Outro ventilador. Sala 4. Agora está desacordado. Onde ele estava? O taxista ligou. Disse que ele parou de falar e não conseguia respirar. Claro que ele tinha se drogado, mas podia falar e ficar em pé sozinho. E aí ficou daquele jeito. Ele não teria se drogado depois de ver o primo aqui, não é? Ele seria muito estúpido se fizesse isso. Será que havia alguma outra coisa além das drogas? Algo que eu não tinha visto? Soro e 100 miligramas de succinilcolina. Vamos entubar. Acho que ele vai vomitar. Vamos virá-lo. Vomitar significa aspiração, e aspiração significa problemas nos pulmões. E isso pode causar insuficiência respiratória, o que claramente pode levar à morte. Certo, vamos virá-lo de novo.
Nós o estabilizamos e entubamos. E então a polícia chegou. Oficial Callaghan. Sim? Dr. Jasper. Oi. Tenho 4 pacientes sem ventiladores. Todos estavam na warehouse noite passada. Corre muito GHB por lá. O ácido gama-hidroxibutírico é uma substância que o corpo humano produz naturalmente. Pode ser sintetizada e transformada numa droga ilegal. Proporciona um efeito de euforia. O curioso é que, em doses pequenas, age como estimulante, mas em doses maiores torna-se um depressor e provoca justamente os sintomas que eu vi aquela noite naqueles pacientes. Ei, aquele cara tá bem? Oh, não! Ele era o 5º paciente e eu sabia que ele não tinha tomado só o GHB. O Dr. Matt estava prestes a quebrar o pote onde o dedo de sua paciente está preso, quando ela mudou de ideia. Espera! Então parei e larguei o martelo. Ela começou a puxar o pote, a torcê-lo, a girá-lo. E ela diz: Eu quero tentar mais uma vez. Eu preciso saber se consigo tirá-lo sozinha. Por favor. Não, querida, Saia. deixa o médico quebrá-lo. Você já tentou de tudo. Vamos, Pat. Quanto antes quebrá-lo, mais cedo sairemos daqui. Ela tentava fazer tudo o que podia para tirar o Se eu pote. tiver um desejo de casamento, é esse. Por favor. E então, de repente, Por favor, por favor, por favor. puf, ele saiu. Querida. Todos ficaram felizes. Os familiares sorriam. Nós vimos que ela ia chegar ao seu casamento. Acho que as duas coisas contribuíram. Eu acredito que a anestesia local reduziu a dor e permitiu que ela mexesse mais o dedo. E a superfície lisa dos pedaços de plástico ajudaram o dedo a deslizar para fora. Ela não perderia o dedo e todos ficaram felizes com o final. Está um pouco inchado, mas vai melhorar. Tudo bem, vou escondê-lo no buquê. Foi um sucesso. Doutor Valente, obrigada. Não me agradeça, eu não fiz nada. Você resolveu sozinho. Bom, então obrigada por me aguentar e a minha família também. Seja feliz e divirta-se. O dedo estava um pouco inchado, mas nada que fosse duradouro. E ela conseguiu chegar ao seu casamento na hora. Que bom ver que você tirou aquilo do dedo. Boa sorte, bom casamento. Obrigada. Nossa, que sufoco. E o que você acha do seu casamento agora? Acho que só vou fugir com o noivo. Oh, não. O Dr. Jasper tem um 5º paciente com um misterioso distúrbio respiratório, mas esse não se encaixa no padrão dos outros. Estamos sem quartos. Os últimos vão pro corredor. Nós nos tornamos quase um centro para atendimento em massa. Ele estava no clube? Sim, ele disse que tomou a droga ao mesmo tempo em que a namorada, mas só parecia muito bêbado na última meia hora. O álcool adia o efeito. Só funciona depois que o efeito do álcool passa. Isso explica por que o rapaz que estava claramente bêbado demorou tanto para sentir os efeitos do GHB. Eu tenho que bater minha cabeça na parede para tentar entender como podem fazer uma coisa desse tipo. É uma droga ilegal. Espero que seja o último, porque não temos mais ventiladores. Só que, infelizmente, no caso do GHB, só podemos dar tratamento de apoio. Não existe nenhum antídoto. Devo tentar levar alguns pra cima caso cheguem outros? Naquela hora, eu achava que teria que mandar todos pra UTI. Ei, olha ali. O príncipe encantado está acordando. Patrick, finalmente os 2 primos começaram a acordar. E então eu pude desentubar os 2. Oi, Andy. Oi, Perry. Então, aquela ideia não foi muito boa. Não. É bom ver vocês respirando sozinhos. Obrigado pela ajuda, doutor. Vocês têm sorte por estarem vivos. É. Sinto muito. Alguém aqui quer falar com você. De verdade, eu senti pena do primo mais novo. Sabe por quê? Porque desde criança, ele queria ser policial. E então, por causa de um erro, de um sábado à noite, seus sonhos podiam ser completamente destruídos. Será que eles aprenderam a lição com o que aconteceu? É você que quer ser policial? Sim, senhor. Diga que nunca mais fará algo tão estúpido. Nunca. Senhor,
É bom mesmo. Quando os pacientes chegam ao PS porque fizeram alguma besteira, na maioria das vezes, depois que fizeram e tiveram um resultado que não esperavam, eles tendem a dizer: como fui estúpido, eu não devia ter feito isso. Mas ninguém faz nada esperando ter um mau resultado. Então, às vezes, quando eu reflito sobre o que eles pensavam que conseguiram, eu consigo entender um pouco e ser menos crítico. Eu realmente achei que eles aprenderam uma lição depois de tudo o que eles passaram. Não havia mais leitos disponíveis e tivemos muita sorte, porque em poucas horas todos os pacientes estavam estáveis e receberam alta. Eu teria apostado que nem todos sairiam andando daqui. Devo agradecer seu talento como detetive. É. Talvez eu entre pra academia de polícia. É, eu sei. Acho melhor continuar com a medicina. O Dr. Scott está realizando um dos procedimentos mais difíceis de toda a sua carreira. Separar 2 pacientes transpassados pelo mesmo mourão. Certo, estamos chegando perto. Felizmente, eu não encontrei nenhum vaso sanguíneo ou estruturas que não havia previsto. Isso. Terminei. Traga outra maca para ela, por favor. Eu vou segurar por baixo. Isso. Comecem a virá-la. Devagar e com calma, devagar, com calma. Cuidado, cuidado. Pronto, ela está livre. Conseguimos retirar a aluna do mourão, deslizá-la para outro leito, tratar do seu ferimento, mas ainda faltava libertar o instrutor. Tudo bem, Sharon. Pode abrir os olhos agora. Terminamos. Me dá uma gasa. Oh, nossa. Era assim que a gente tava. Foi tão estranho porque no momento em que colocamos Sharon na maca, o cirurgião ligou dizendo que estava pronto. Já vamos subir. Ele finalmente está pronto. Ah, finalmente. Nós o levamos imediatamente, sem perder tempo. Sharon fraturou uma perna e o setor de ortopedia tratou dela com sucesso. E o traumatologista lavou a cavidade peritoneal de Sharon e cuidou com sucesso da laceração e ela vai ficar bem. Eu estava preocupado com o instrutor se o seu desfecho seria positivo. Eu falei com o traumatologista depois que ele terminou os procedimentos e havia ferimentos graves. Ele levou muito tempo para reparar todos os danos, mas felizmente o instrutor ficará bem. Ah, Dr. Klitz, que notícia maravilhosa. Ele ficou entre a vida e a morte por muito tempo. Não se preocupe. Muito obrigado. Eu vejo isso. Obrigado. Claro que às vezes você olha para trás e não tem certeza se realizou alguma coisa importante naquele dia. Mas posso dizer sinceramente que eu senti que realizei alguma coisa. Então, vamos Muito começar bem. o treinamento. Acidente de carro, inconsciente, pulmão perfurado. Barbie, quer terminar de etiquetar os corpos? E mesmo que você nunca venha a encontrar certo tipo de ferimento, o tempo que você passa se preparando vale a pena. Viu, Ross? Tem dias que são surpreendentes.